Olá pessoal, tudo bem? Professor André Zanato aqui com vocês. Hoje o tema é a gente fazer um resumão aqui, que na verdade são conteúdos para as turmas que eu estou dando aula agora sobre geometria plana e geometria espacial, tá? Nós temos a prova do Provão Paulista aí já na semana que vem, é uma boa para a gente revisar alguns conceitos. E também porque a gente tem prova logo nas próximas semanas aí sobre isso aqui também. E é um tema bom para todos aí, então tá aqui no canal, sem delongas. Vai ser um resumão, tá, gente? Então tem muita coisa que eu tenho que atribuir que você já saiba. Muita coisa que eu vou acabar fazendo uso da calculadora também. São questões que às vezes já dão alguns números no próprio enunciado, como algumas tangentes de números quebrados que não são ângulos notáveis, tá bom? Então, vamos para cima. A nossa ideia é entender toda a parte conceitual e depois vocês podem trabalhar exercícios com mais base, tá bom? Aproveitando, deixa um like, se inscreve no canal, comenta também, pede um novo conteúdo, nós estamos aí. Pessoal, sem delongas, vamos lá. Vamos começar com geometria plana, tá bom? Geometria plana, nós estamos falando em duas dimensões. Estamos falando do plano cartesiano XY, estamos falando de área, tá bom? Daquilo que está planificado. Então, muito bem. Gente, esses mapas mentais, esses mapas conceituais que eu vou deixar aqui, esse resumão, vai estar aqui na descrição para você baixar essa imagem aí para você colocar no seu resumo, tá bom? Então, vamos começar falando de um conceito que é importante saber o que é um polígono convexo e não convexo. Bom, vamos aqui para o nosso caderninho. Pessoal, eu vou explicar de uma maneira bem simples para você. Um polígono, ele tem vários lados. Mesmo que ele não seja um polígono regular, com todos os lados com a mesma medida, mas se ele tiver dessa maneira, de uma forma que se eu passar uma reta em qualquer ponto do polígono, gente, ó, ela nunca vai sair do desenho, da figura e vai voltar para ele. Isso é um polígono convexo. Todo polígono regular é convexo, tá bom? O que é um polígono regular? Por exemplo, um quadrado. Vamos dizer um quadradinho aqui? Paciência com as minhas figuras, viu, gente? Com meus desenhos. Faz de conta que isso que você está vendo não é um quadrado, tá? Então, os 4 lados iguais. Então, se ele tem todos os lados iguais, ele é um polígono regular. O que é não convexo? Como estava na figura lá, por exemplo, quando tem um polígono que ele faz um recorte, sei lá como que eu vou chamar isso aqui para você. Estou tentando não ser muito técnico, tá, pessoal? Mas também colocar aqui a linguagem matemática. Se eu tenho um polígono de forma que eu consigo traçar uma reta, tá vendo? Que ela partiu de dentro da figura, saiu e voltou, isso é um polígono não convexo, tá? Ele não é regular, já dá para perceber, né? Que ele não é regular, mas a gente tem polígonos que não são regulares, mas são convexos. Então, isso é a primeira coisa que você vai entender em polígonos. Se o polígono é regular, se ele tem todos os lados com a mesma medida, ele vai ser um polígono convexo. Voltando lá para a figura plana. Tem essa imagem aí, à esquerda embaixo, que a gente está falando das propriedades de polígonos. Vou deixar essa parte por último e vou explicar, que é muito tranquilo ali. A gente vai falar sobre essas formas, triângulo, quadrado, e vamos deixar o pentágono por último, que do pentágono para frente a gente tem um pouco mais de trabalho, tá? Para falar dele. Bom, vamos voltar aqui então para o nosso caderno. Beleza? Pessoal, vamos subir aqui. Vamos lá. Vamos falar de duas coisas, área e perímetro. Então eu tenho... Vamos começar com um quadrado, que é mais fácil? Vamos pensar num quadrado de lado 2. Então, se ele é um quadrado, todos os seus lados são iguais.
E qual que é a área? A área de um quadrado é um lado vezes o outro. Base vezes altura. A base aqui vezes a altura, só que a altura é a mesma medida da base. Isso vai dar 4. Vamos assumir que a linguagem seja centímetros. Então, isso aqui é centímetro quadrado. 2 e 2. Se a gente pensar, isso quer dizer que daqui a aqui tem 2 centímetros. Então, daqui a aqui tem 1. Daqui a aqui tem 1 com mais 1, 2. Se a gente olhar, ó, a gente está dividindo. A gente tem 4 quadradinhos, que são 4 centímetros quadrados, de 1 por 1. É assim que a gente compreende área. Quando a gente fala 4 centímetros quadrados, é porque dentro dessa figura cabem 4. Você pegar a sua sala, que às vezes é meio padrão, salas pequenas, quartos pequenos, ter 3 metros por 4, né? 3 metros de largura por 4 de comprimento, dá 12 metros quadrados, né? Seria essa ideia aqui, né? Ó. Tenho 3 metros de um lado, 1, 2, 3, 4 metros do outro. Então, 3 vezes 4, isso aqui daria 12 metros quadrados, gente. Quer dizer que eu tenho 12 quadrados de 1 metro por 1 para cobrir essa área. Se a gente contasse, seria isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É que no dia a dia, a gente já entende esse conceito matemático e não precisa mais ficar fazendo isso. Né? Você não vai pegar um depósito, uma fábrica, você vai ficar comprovando toda vez. A gente já entendeu como conceito. Beleza? Então, quadrado muito fácil, né? Isso é o conceito de área. O que é perímetro? Perímetro é como se eu fosse dar a volta. Imagine que esse 2 por 2 fosse um canilzinho, um lugar onde eu vou deixar o cachorro ali só para eu lavar o quintal, depois eu solto ele. Coisa assim, quando eu recebo uma visita, eu preciso deixar ali um cercadinho. E eu fosse comprar cerca em metros. Então, assim, para dar a volta, ó, eu vou colocar o perímetro para você aqui, ó, de vermelho, tá vendo? Não é área, gente. Vamos mostrar isso porque alguns alunos têm dificuldade de entender a diferença de área para perímetro. Então, a área, se eu fosse colocar piso, ó, a área é o que preenche o chão, 4 metros quadrados, 4 quadrados de 1 metro, tá vendo? Perímetro é só dar a volta, é linear, não é área, não está planificado. Como se eu fosse colocar cerca aqui, ó. Então, o que é o perímetro aqui, ó? A área a gente já resolveu. O perímetro aqui, ó, é a soma das medidas para dar essa volta. 2 mais 2 mais 2 mais 2, que dá 8 metros. Não é quadrado, porque não é área. Deu para entender? Esticar a cerca aqui, 2 metros de cerca, mais 2, 4, 6, 8. Área, 4 metros quadrados. Mas área é uma área muito maior do que a linear, que é o perímetro. Então, compreendido isso, a gente tratou do quadrado. Vamos andar, que isso aqui é tranquilo. Vamos falar de triângulos agora. Vamos para frente. Deixa eu só organizar minhas coisas aqui, pessoal. Que o estúdio aqui não é fácil, não. Bom, voltando aqui. Então, vamos falar de triângulos. Pessoal, acho que é bacana a gente entender assim, ó. Tá? Um conceito básico aqui. Eu tenho um quadrado, legal? E a gente já, vamos assumir o mesmo quadrado que tinha 2 por 2, tá bom? Se a gente cortar esse quadrado no meio, ó, você percebeu que você tem um triângulo aqui? Vamos dizer que só me interessa essa área, a outra não me interessa, eu só vou revestir essa. Eu quero saber qual é a área da metade desse quadrado, mas cortada na diagonal. Perceba que é um triângulo. É um triângulo retângulo, porque saiu de
diagonal de um quadrado ou de um retângulo. Então, a gente pode entender que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Por isso que aqui, ó, nessa imagem, a gente tem lá em cima o triângulo, tá vendo? Base B vezes H, esse resultado dividido por 2, porque é essa dinâmica que eu te mostrei aqui agora, tá? Então, resolvendo esse triângulo, a base e a altura são iguais, e dividido por 2, vai dar 4 dividido por 2, vai dar 2 metros, ou centímetros, né? A gente estava tratando em centímetros, quadrados. Essa é a área desse triângulo. O bacana é, isso é válido para todo triângulo. Seja para um triângulo isósceles, para um triângulo equilátero, ou para um triângulo obtusângulo, um triângulo escaleno, com qualquer uma das suas características. Você só tem que entender que, por exemplo, para um triângulo desse tipo aqui, a altura ela está fora da base do triângulo. A base está aqui, ó, e a altura está lá fora, tá? Aí, o problema precisa dar subsídios também para que a gente consiga chegar até a altura, tá? Ele vai dar alguma maneira da gente entender a base, a altura e conseguir calcular a área desse triângulo, tá bom? Então, isso é válido, tá? Uma coisa interessante de pensar aqui, que é comum às vezes ser cobrado em questões, é assim: se eu tenho um triângulo, vamos dizer que ele seja equilátero, tá? Ele tem base 2 e vamos falar que ele tem altura 4. Beleza? Opa! Aqui. Base 2, altura 4. A área desse triângulo vai ser 2 vezes 4, dividido por 2, que vai dar 4. Se a gente pegar do lado dele um mesmo triângulo, que tem a base 2, e eu vou exagerar aqui para você entender o conceito. Se ele for obtusângulo, com um ângulo muito aberto, assim, ó, muito grande, assim, ó, tá vendo? Pá! Foi parar lá longe, lá. Só que ele tem a mesma altura, 4. Tá vendo? Estou desenhando ele, inclusive, na mesma altura do outro. E os dois têm a mesma base, a base é 2. Gente, esses dois triângulos têm a mesma área, porque essa máxima aqui continua sendo verdade. Base vezes altura dividido por 2, a área aqui também é 4. Esses triângulos têm a mesma área, tá bom? Isso é bacana de entender, fácil de compreender, porque isso aparece em bastante enunciados e é importante ter esse conceito. Legal? Então, a gente já viu sobre quadrados, retângulo também nós já vimos ali, e triângulo. Vamos voltar para a nossa imagem. Legal. Vamos falar de paralelogramo. Muito bacana falar de paralelogramo também. Olha lá. A gente está olhando que paralelogramo resolve com a fórmula do quadrado do retângulo. Vamos entender por quê? Isso é tranquilo também. Vamos subir aqui meu caderno. Aí. Gente, aqui eu perco às vezes a linha aqui. Legal, tô aqui. Então, paralelogramo quer dizer que os seus lados opostos são paralelos. Eles têm o mesmo ângulo aqui de inclinação. Essas duas retas aqui, ó, que passam por esses segmentos, né? Por exemplo, essas duas retas infinitas, elas nunca vão se tocar em lugar nenhum, elas sempre vão correr uma do lado da outra, e a mesma coisa para horizontal ou para diagonal. Então isso é um paralelogramo. E por que o paralelogramo eu resolvo como área igual a base vezes altura? Bom, cuidado, não é a diagonal, é a altura. Então, é daqui até aqui, ó. Isso é a altura, tá?
não é a medida dessa lateral, é isso aqui. E essa base é a base tranquila aqui, vamos dizer que ela também me disse 4, tá? E a altura fosse 2. Então era só multiplicar um pelo outro, vamos assumir essa altura como 2, 4 vezes 2, vamos falar em centímetro, vamos fazer de conta que isso aqui é centímetro, área é 8 centímetros quadrados. Mas por que eu calculo parecido como se fosse um retângulo? Por esse motivo aqui. Se você olhar aqui, ó, eu vou pegar essa altura desse vértice aqui e vou descer ela perpendicular até lá. Aí imagina o seguinte, se eu recortar isso aqui, ó, se eu recortar esse triângulo aqui, ó, e arrancar ele daí, eu consigo transportar ele, ele vai encaixar perfeitamente aqui, ó, porque eles são paralelos e ele vai formar um retângulo de 4 por 2. Tá? Então, quando eu calculo dessa maneira, o que tem de falta em um pedaço aqui vai complementar do outro, como se fosse um ajuste de uma média geométrica aqui, complementando essa figura e formando um retângulo regular, um retângulo de 90 graus, quando na verdade ele é inclinado. Mas ele se compensa ali no final. Então, o que importa, né? Eu estou explicando para você o conceito, mas importa você saber isso aqui, ó. Ter claro esse conceito, que o paralelogramo tem que saber a altura vezes a base, e a altura não é a diagonal é maior que a altura, né? E aí você vai saber a área, base vezes altura, você tem a área do paralelogramo. Bacana? Trapézio. Trapézio tem uma ideia similar, muito parecida, só que a gente fazendo uma média, tá? Deixa eu passar aqui uma linha aqui. Vamos falar do trapézio. Pronto. A gente tem o trapézio. Então vamos lá, pessoal. Trapézio. Desculpa pelo desenho aqui. Vamos seguir. Gente, a ideia do trapézio, eu vou tentar te mostrar o conceito da forma. Vamos dizer que aqui vale 2, esse trecho vale 4. Para eu transformar isso num retângulo, para eu fazer um ajustamento geométrico, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu pegar 2, é esse comprimento. O outro vale 4. Então, retomando aqui, o que nós vamos fazer aqui é um ajustamento para o retângulo. Nós vamos fazer a média, tá? Aquela ideia aqui, ó. Se um lado vai até 2 e outro vai até 4, tá? A média seria esse cara chegar aqui até 3 e esse ser reduzido para 3. Eu teria um retângulo aqui com medida 3, e aí eu teria que saber a altura, né? Vamos assumir a altura como 2. E aí 2 vezes 3 é 6. Como que a gente faz essa média? A gente somaria os dois, 4 mais 2, e esse resultado dividiria por 2 para ter a média aritmética, né? 6 por 2 dá 3, que é o valor que eu coloquei lá do retângulo. Dá uma olhada na fórmula aqui, ó. Olha lá no trapézio, A igual Bzão mais Bzinho. É para diferenciar no trapézio a base maior da base menor. Somar as duas, dividir por 2 vezes H, que é a altura. Está fazendo ajustamento para um retângulo, tá bom? Se você já tem isso claro na cabeça, toda vez que você vê um trapézio, vamos assumir que aqui fosse 5, aqui fosse 3, e a altura, lembrando que a altura não pode ser essa diagonal, né? A altura daqui fosse 2. É só você aplicar o seu conceito lá. Base, uma mais a outra, dividido por 2 vezes a altura, que é 2. Estou dando isso como um exemplo. 5 mais 3, 8.
dividido por 2, 4, vezes 2, 8. Seria o resultado desse exemplo aqui. Beleza? Muito bom. Então, voltando aqui para a nossa imagem, a gente já falou de triângulo, de quadrado ou retângulo, paralelogramo, trapézio. Vamos falar agora de losango, círculo e o último pentágono. Vamos lá? Eu vou trocar a página aqui. Vamos trocar o negócio. Vamos começar lá de cima. Opa! Vamos fazer o seguinte? Vou usar uma página novinha aqui, ó. Beleza? Para ficar mais bacaninha aqui, tá bom? Aqui, pronto. Muito bem. Agora nós vamos falar de losango. Bom, o losango, pessoal, eu vou fazer um losango que não é um quadrado e a gente precisa tomar cuidado com alguns conceitos aqui do losango, tá? Bom, primeiro que o losango é essa figura que parece aí um peixe. Outra coisa é losango, não é losangulo. Tá? E o lado do losango é esse lado geométrico aqui, ó, da forma. Então, se eu falar aqui que o losango tem lado 2, é disso aqui que eu estou falando. A diagonal do losango é o que vai aqui dentro, ó. Tá? E por isso que a fórmula, ela mostra lá, ó, vamos ver a fórmula do losango? Ela fala Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Porque a gente eventualmente tem um lado maior que o outro, mas eu posso ter um losango regular, tá bom? Que as duas diagonais têm o mesmo tamanho. Vamos usar essa aqui como se essa diagonal maior aqui, ó. Ô, professor, mas está vertical se eu chamo de diagonal? Porque isso é uma particularidade do losango, tá? Então, essa diagonal vertical aqui, vamos chamar assim, vamos dizer que ela fosse 8. Vamos dar a cor aqui para você também. Opa. Vamos dizer que, ó, essa diagonal aqui, ó, vamos dizer que ela tem 3. Pronto. Bom? E qual que é a fórmula do losango? Da área do losango? Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Porque está calculando o dobro da área, tá? É como se eu estivesse calculando um retângulo aqui, mas o losango é só metade desse retângulo, agora é o contrário. Então vamos lá. A gente faz o ajustamento depois, né? Então é 8 vezes 3 dividido por 2. 3 vezes 8, 24, dividido por 2, 12 centímetros quadrados, se fosse um losango com essas medidas. Essa é a área do losango, beleza? Pessoal, estou pulando um pouco de perímetro, mas lembrando que se pedir o perímetro, você pega os lados. Você falou que o lado do losango é 2, ó. 2 mais 2, 4, 6, 8. Então, perímetro, 8 centímetros. Perímetro é linear, não é área. Só retomando, tá bom? Estou pulando um pouco o perímetro porque dos outros objetos ficou trivial. Os matemáticos gostam disso aí de vez em quando, mas a gente não pode deixar de falar, né? Vamos lá, então? Agora, acho que é o círculo, né? Vamos ver, conferir aqui. Isso, vamos falar do círculo, porque o pentágono eu vou deixar por último. Gente, dá pra fazer uma proposição bacana e comprovar de onde vem a área do círculo. Eu não vou fazer isso nessa aula, fica talvez para um próximo vídeo. Mas vamos lá. Desculpa aqui. Ó, até que saiu bonitinho o círculo. Então, a gente tem o raio, que é a medida que vai do centro da circunferência até a circunferência aqui, o perímetro aqui, ó, do círculo, tá? A área do círculo, π vezes r ao quadrado. Vamos assumir π sendo
3,14. Lembrando que é um número irracional. Tem, depois da vírgula, tem casas infinitas. Π. Vamos pensar aqui em um círculo de raio 3. Então, vamos substituir agora o raio por 3 elevado ao quadrado. Cuidado, primeiro, sempre o expoente depois da multiplicação. Vou até deixar o π sem resolver. 3 ao quadrado, 9. Agora sim, o π eu vou usar 3,14 vezes 9. Você pode desenvolver manualmente, mas eu vou usar minha calculadora aqui, tá? E aí, resolvendo isso aqui, vai dar 28,26 centímetros quadrados se fosse um círculo de raio 3. Beleza? Gente, é isso. Não vamos inventar a roda. Essa foi louca agora. E isso é a área do círculo. Agora, pode ser que peça o perímetro, né? Quanto que vai para dar essa volta completa aqui, os 360 graus? Olha, pessoal, eu vou usar a própria ideia do π, né, da relação do π, que ela faz o diâmetro vezes o π, a gente tem a circunferência, né, esse perímetro. O raio é 3, o diâmetro é o dobro do raio, que é justamente cortar, dividir a circunferência aqui no meio. Então, isso daqui é o diâmetro. Então, a área é igual ao diâmetro vezes π. Diâmetro também, pessoal, tem um símbolo assim, ó, que é uma bolinha cortada assim, vezes π. Isso é circunferência. Isso não é área. Nossa, gente, desculpa aqui. Isso aqui é circunferência. O diâmetro é 6 vezes 3,14. Circunferência aí tem 18,84 centímetros. Não é área, é linear. Beleza, pessoal? Muito bem. É isso. Então a gente conseguiu passar por quase todos. Ficou agora o pentágono, que é uma introdução a partir de quando os polígonos não têm 4 lados, tem mais. Então, vamos embora, vamos para frente. Agora nós vamos tratar do pentágono, que vai dar um pouco mais de trabalho. Tá bom? Tô até voltando aqui agora um pouco. Sugiro você, de repente, até dar um pause e voltar daqui a pouco pra gente e continuar esse vídeo pra gente terminar. Mas eu já vou aqui na sequência gravar pra você. Beleza? Então tá bom. Voltando aqui. Vamos lá. Olha, gente, imagina que esse pentágono ele é regular. Até que ficou bonito, hein? Até que ficou bonitinho. Isso quer dizer que esses 5 lados têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida e foram dispostos regularmente, os ângulos também têm a mesma medida. Tá? Então, ele é um polígono regular. Tá? E por ser um polígono regular, ele é um polígono convexo. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos ver que estratégia usar para a gente calcular qualquer polígono. Eu vou falar de pentágono, mas vai servir para hexágono, heptágono, para qualquer outro decágono, dodecágono, 12 lados, enfim, para quantos lados tiverem, tá bom? Vamos aplicar o conceito no pentágono e vamos lá. A primeira coisa que você vai entender é que se eu vier aqui no centro desse polígono, eu posso ter uma circunferência que vai passar pelos 5 vértices e ela é a mesma equidistante desse centro, cada vértice, né? E o que acontece quando eu faço isso? A gente divide, ó, o pentágono em 5 triângulos.
regulares, congruentes, eles são iguais. Então basta eu calcular um triângulo, a área de um triângulo, que triângulo a gente já viu, a gente sabe calcular, vezes 5. Tá? Basicamente é o que está na fórmula daquele resumão. Mas tem algumas coisinhas ali que a gente precisa saber a nomenclatura. Por exemplo, o azinho. Bom, a gente sabe que triângulo é base vezes altura. Eu vou adotar que o lado desse pentágono é 4 centímetros. Tá? Qual vai ser a altura? Ó? Só que essa altura do triângulo que está ali dentro, a gente não chama de altura. Esse é o azinho que está lá na fórmula que a gente viu. Tá? Essa altura, entre aspas, aqui, ó, ela chama apótema. Não vamos discutir o nome, tá? Até talvez isso seja para diferenciar algo que a gente vai ver no sólido geométrico na próxima aula. Mas a gente vai chamar essa altura desse triângulo dentro dos polígonos de apótema. Tá? Então, o que acontece aí? Nós precisamos calcular essa apótema. Tem um problema. Falta informação. Tá? Eu vou ter que fazer um outro pentágono aqui do lado para te explicar uma outra fórmula que está ali, que é a do ângulo interno do pentágono. Porque eu preciso chegar nesse ângulo, porque eu tenho essa medida. Mas eu preciso de alguma informação para calcular essa apótema. Como eu não tenho a medida também desse raio ou dessa aresta, desse ladinho aqui, ó, do triângulo, se eu pelo menos souber o ângulo, eu uso trigonometria e calculo a altura. Cortado ali no meio, eu tenho um triângulo retângulo. Então, opa, eu só preciso saber o ângulo. É o que está ali, ó. Tá vendo? Agora sim, lá na propriedade, você está falando de ângulo externo, interno. Bom, pessoal, toda figura geométrica, né? Falando de regulares, pelo menos, a soma dos ângulos externos dá 360, tá? Isso para o triângulo, isso para o pentágono, para todos esses polígonos regulares. Agora, o interno, tem uma fórmula ali, que eu vou te explicar de onde essa fórmula saiu, para você entender. Ó, vem aqui comigo. Dentro desse pentágono, a gente consegue dividir ele em 3 triângulos, ó. Se eu passar uma reta aqui, eu tenho um triângulo aqui. Se eu passar outra reta aqui, eu fico com 3 triângulos. Opa! Por que isso é bom? Porque a gente sabe que a soma dos ângulos desse triângulo é 180. Né? Teorema do ângulo interno. Esse daqui também. E esse aqui também. Então, 180 vezes 3, 540 graus. É a soma dos ângulos internos. Vai dar 540. Beleza? Só que o nosso pentágono tem quantos vértices? 5. Então, esses 540 graus, ele está dividido por 5 vértices. 540 dividido por 5, cada vértice tem 108 graus. Então, aqui tem 108 graus. Cada vértice desse aqui tem a mesma angulação. Pronto. Bacana. É esse total que tem 108 graus. Então, esse triângulo tem, nesse vértice, ele tem a metade de 108. 108 dividido por 2. Aqui, ó, esse ângulo tem 54 graus. Eu vou fazer uma coisa aqui para você, para melhorar a sua visualização. Ó. Vou trazer o caderno para cá. Eu vou pegar, ó, esse triângulo, eu vou representar ele aqui para melhorar a visualização para você, tá? Para você entender como ficou. Lembrando que isso aqui é só um trecho, é esse triângulo aqui, ó, tá? Eu vou trazer aqui para a gente resolver aqui que vai ficar melhor.
beleza? Então, a base desse pentágono é 4 lados. A gente precisa calcular a apótema, porque a hora que a gente souber essa altura do triângulo, a gente sabe a área de um dos 5 triângulos que formam o pentágono. Calculei a área aqui, vezes 5 tem a área do pentágono. Beleza? O que a gente descobriu agora? Que esse trecho aqui, ó, que esse ângulo é 54. Topzera. O que a gente vai olhar? Esse triângulo retângulo aqui, ó, forma quebrado aqui, ele tem, dividindo ele no meio, ele tem 2, né? Essa base tem 2. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a hipotenusa que não me interessa agora. Eu quero saber direto a apótema. Cateto oposto por cateto adjacente é tangente. Então, eu posso pegar aqui, ó, tangente de 54 graus vai ser igual a apótema sobre 2, porque é metade da base, esse triângulo retângulo. Beleza? Tangente 54, gente, a questão tem que dar subsídio, né? Não vai ser cobrado isso de você. Tangente 54, que está dando 1,37, vou usar 3 casas, tá? 37,6. Apótema sobre 2. Então, a apótema aqui, o azinho, vai ser 2 vezes aquele valor, 1,376 vezes 2, vai dar 2,75. Vou usar 2 casas aqui agora. Maravilha! Agora eu sei a altura desse triângulo está dentro do pentágono. Ele tem altura, a apótema é 2,75. Agora nós vamos... Vou voltar aqui, vou fazer outro pentágono. Eu não quero, gente, deixar de mostrar o pentágono aqui para você não esquecer o que a gente está calculando. Estamos calculando a área de um triângulo, fazer vezes 5. Você não pode esquecer disso. Então, a base é 4, a apótema é 2,75. A gente desenrolou todo o cálculo de ângulo lá até chegar aqui. E a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Ok? Vou fazer aqui, gente, rapidão. A área desse triângulo é 5,5 centímetros quadrados. O que a gente calculou? Vou achurar aqui, ó. A gente calculou essa área. Agora, 5,5 vezes 5. A área do pentágono é igual a 27,5 centímetros quadrados. Peguei 5,5, multipliquei por 5, que é a quantidade de lados do pentágono, e a gente chegou no 27,5. Bom, pessoal, eu vim explicando todo o conceito lá de trás. Voltando aqui para o conteúdo, primeiro, com relação ao ângulo, ele dá uma fórmula lá, ó. SI, soma dos ângulos internos, igual a 180, que multiplica n menos 2. N é a quantidade de lados, tá? Então, essa fórmula, SI igual a 180, n menos 2. Então, soma dos ângulos internos, 180. N, quantos lados tem um pentágono? 5. 5 menos 2, SI 180, que multiplica 3. 5 menos 2 dá 3. SI 540. Entendeu que ele chegou na soma do ângulo interno que eu te mostrei, de onde sai? Essa fórmula transforma qualquer polígono em triângulos e aí multiplica por 180, que é a quantidade total de ângulos internos de um triângulo, a soma interna dos ângulos. Beleza? O que a gente faz é, com essa soma, dividir pela quantidade de vértices, que é igual à quantidade de lados de um polígono.
Nesse caso, a gente está usando um pentágono, dividiu por 5 e a gente chegou que cada vértice tem 108 graus, porque é um polígono regular. Os lados são iguais, os ângulos também são todos iguais. Beleza? Só te mostrei de uma forma mais rápida pela fórmula. Outra coisa, vamos usar a fórmula do polígono, da área do polígono. Olha lá, a área, eu usei como pentágono, mas serve para qualquer polígono. N, quantidade de lados, vezes L, que é o comprimento do lado, vezes a apótema, e tudo isso aqui dividido por 2. Olha como agora eu vou direto. Ó, a área igual a quantidade de lados, vezes o comprimento do lado, vezes a apótema dividido por 2. Então, a área desse pentágono, N, é um pentágono que tem 5 lados. Cada lado tem 4 de medida. A apótema é 2,75. Tudo isso aqui dividido por 2. Vou fazer diretão aqui, ó. 5 vezes 4 vezes 2,75 dividido por 2, 27,5 centímetro quadrado. O resultado que deu lá, deu aqui rapidão. Mas primeiro eu te expliquei todo o conceito da geometria plana, tá? Porque é muito bacana entender esses conceitos e vão ajudar na hora que você precisar de habilidades para questões de vestibulares, Olimpíadas e outras coisas que vêm pela sua frente aí. Bom, pessoal, isso aqui foi geometria plana, tá bom? É isso, tá, pessoal? Geometria espacial, nós vamos deixar para o próximo vídeo, vamos separar e você acompanha assim que o próximo chegar, beleza? Um abraço, bons estudos e até a próxima.